Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo falaremos sobre a soma de n primeiros termos de uma PG. O que significa somar n primeiros termos? Então vamos fixar que o n seja 10. Você vai somar os 10 primeiros termos de uma PG, ou 100 primeiros. Beleza? Vou relembrar aqui a fórmula do termo geral que nós já vimos em outros vídeos. E vou apresentar a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PG. O que você vai precisar para utilizar? Então, por exemplo, suponhamos que eu vou somar os 10 primeiros termos. Então, S10, o n vale 10. Eu vou precisar do primeiro, que é o A1. Vou precisar da razão da PG. E vou precisar também da quantidade, que no caso seria 10. E essa fórmula só vale para a razão diferentemente de 1. Por quê? Se a razão for 1, 1 menos 1 vai zerar. E o primeiro mandamento da matemática fala que jamais dividirás por zero. Então, só vale para a razão diferente de 1. Mas, professor, você sempre justifica as suas fórmulas? Calma, deixa eu só apresentar, aplicar, e eu vou deixar o melhor para o final, que é a justificativa dessa fórmula, por que ela surge, por que ela é assim, e a gente vai ver juntos, beleza? Então vamos lá, ó. Dois exemplos para a gente contextualizar. Some os 10 primeiros termos da PG. 2, 4, 8. Então, essa sequência é uma PG, e se você observar, a razão dela vale 2, né? Sempre multiplicando aí por 2. E eu vou visualizar se eu tenho condições de encontrar a soma. Para encontrar a soma dos 10 primeiros, eu vou precisar do A1, que eu tenho, vale 2. Da razão, que eu tenho, e vale 2. E da quantidade de termos que eu quero somar, que no caso é os 10 primeiros. O n vale 10. Então eu tenho tudo o que eu preciso para substituir na fórmula. Bora lá? Vai ficar assim, ó. Soma dos 10 primeiros termos da PG vai ser igual a 1, 2, abre parênteses, a razão, que é 2 também, elevado à quantidade de termos, que é 10, menos 1, dividido pela razão, que é 2, e tira 1. Nessa expressão, nós precisamos primeiro resolver o parênteses. Então, primeiro você precisa resolver essa potência. 2 elevado a 10. Toma cuidado, não é 20, né? 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes. Isso vai dar 1024. E aí, quando você subtrair 1, vai ficar 1023. Então, por enquanto, nós temos a seguinte expressão. 2 vezes, vai dar 1023 aqui dentro, dividido por 2 tira 1, que é 1. Moral da história, dividir por 1 nem precisa considerar, basta fazer 2 vezes, né? A soma dos 10 primeiros termos, 2 vezes 1023, que vai dar 2046. O que isso significaria? Significaria se você continuasse listando os 10 primeiros termos da PG e somasse no braço, ou seja, 1 a 1, você chegaria a essa soma. Que numa prova de concurso, no vestibular, não daria tempo, obviamente. Por isso a utilidade da fórmula, a soma dos 10 primeiros termos. Mas eu chamei a atenção que essa fórmula só vale para a razão diferente de 1. E se eu tiver numa PG que a razão seja 1, como é esse caso? A razão é 1. Porque eu estou multiplicando sempre por 1. Né? 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Então é aquela PG que a gente falou que ela é constante. Lá no primeiro vídeo da playlist. Daí eu não posso usar essa fórmula, porque se eu substituir o Q, vai zerar. Mas pessoal, é só raciocinar comigo. Como a razão vale 1, o que eu tenho aqui? Eu vou ter quantos termos? Eu vou ter 100 termos. Eu quero somar os 100 primeiros. E todos valem 1. Opa, todos valem 2. Então eu estou somando 100 termos, que valem 2 todos. Como que dá a soma? Então a soma dos 100 primeiros termos nada mais é que 2 vezes 100. Porque eu estou somando 2 100 vezes, que vai dar 200. E aí está pronto. E acabou. Então quando a razão for 1, eu não preciso de fórmula. É só raciocinar. Eu estou somando 2 100 vezes. 100 vezes 2, 200. A pergunta que eu quero responder agora, por que essa fórmula funciona? O que sempre dá certo para somar n termos iniciais de uma PG? Então vem comigo que nós vamos justificar. Tá?
Já adianto que estão umas continhas um pouco trabalhosas, então vamos com muita paciência para compreender a origem dessa forma. Primeira coisa que eu vou considerar é que eu quero somar n termos, os n primeiros. Então eu quero somar o A1, o A2 com o A3 com o A4, até um final, que é a soma finita, né? Ela tem um fim. Então, até o AN, que vai ser o meu último termo que eu vou estar somando. Isso eu vou indicar por SN, ou seja, a soma dos n primeiros termos. Então, essa soma ela é finita, isso que é importante reforçar. Até porque dá para somar infinitos termos de uma PG. Isso é uma próxima conversa. O que dá para fazer aqui, ó? Eu vou reescrever essa forma de um outro jeito, em função da razão, que a gente já viu isso em vídeos anteriores. Vou copiar o A1. Se eu olhar a fórmula do termo geral, o A2 é igual a A1 vezes Q elevado a 2 tira 1, ou seja, é A1 vezes Q. O A3 seria quem? O A3 seria andar com a razão duas vezes. Então ele seria assim, ó. Que é o quadrado. Isso eu poderia fazer para todos os termos, né? O A1, o A2 é o A1 vezes a razão, o A3 é o A1 duas vezes a razão por ela mesma, então razão ao quadrado, até o AN, que é exatamente isso. Ó. A1 vezes Q elevado a N menos 1. Essa é a primeira forma que eu preciso deduzir com vocês. Para deduzir a segunda, eu vou multiplicar de fora a fora pela razão. Por quê? De ambos os lados. Eu posso fazer isso porque é uma igualdade. E eu estou preservando a balança dos dois lados. Então, multiplicando por Q dos dois lados, ó, eu teria Q vezes a soma de N termos é igual a Q vezes A1. Eu poderia colocar A1 vezes Q. Mais, multipliquei aqui, vou multiplicar aqui também, vai dar A1 vezes Q ao quadrado, mais, vai dar A1 vezes Q ao cubo, né, que a gente precisaria colocar. Enfim, vou colocar em todos os termos, 3 pontinhos, que no português é reticência, na matemática é preguiça. E quando eu multiplicar por Q aqui, ó, vai ficar A1 vezes Q elevado a N menos 1, vezes Q. Multiplicação de bases iguais, nós somamos os expoentes. Então vai ficar Q elevado a N menos 1 mais 1. Ou seja, vai ficar Q elevado a N. O que eu vou fazer neste momento? Eu vou subtrair a expressão vermelha da azul. Eu vou subtrair Q multiplicado pela soma de N termos da expressão Sn. Olha o que vai acontecer milagrosamente quando eu fizer isso. Ó. Quando eu subtrair termo a termo, eu vou observar o seguinte, que esse subtraindo com o de cima vai cancelar. Esse subtraindo com o de cima vai cancelar. Aqui, anteriormente, a Q elevado a N vai ter um Q elevado a N menos 1. Ou seja, A1 vezes Q elevado a N menos 1, que vai cancelar aqui também. Moral da história, quais são os dois únicos termos que vão sobrar? O último daqui, do vermelho, menos o A1 que não foi cancelado. Dá uma olhada nessa expressão. O que eu posso fazer dos dois lados? Do lado esquerdo tem um fator comum. Eu posso colocar ele em evidência, que é o Sn. Do lado direito tem um fator comum que eu posso colocar em evidência, que é o A1. Sn vezes quem que vai dar o primeiro? A razão. Sn vezes quem que vai dar o segundo termo? Menos 1. Do outro lado, A1 vezes quem que vai dar o primeiro termo? Q elevado a N. E A1 vezes quem vai dar o segundo termo? Menos 1. Se eu fizer a distributiva, eu volto para o original, tanto aqui quanto aqui em cima. Agora, deste lado, eu não quero descobrir a soma de N termos. Então, esse fator que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Moral da história. Sn é igual
a A1 multiplicado por Q elevado a N menos 1. E quem vai estar aqui embaixo? Justamente esse fator que estava multiplicando vai passar dividindo. E quando nós fazemos isso, nós chegamos exatamente nessa expressão aqui. Portanto, a minha fórmula está deduzida, e mais do que deduzida, está provada matematicamente. Por que é aquilo lá? É trabalhoso, tá? Postem aqui nos comentários o que vocês acharam, se teve alguma passagem que vocês não entenderam, o que vocês gostaram, o que deixaram de gostar. Deixe o seu like e ajuda o canal a crescer. Lembrando que essa daqui é a soma finita, ou seja, eu estou somando até um N termo, tem uma quantidade final, o A1 até um último termo, no caso aqui era o A10. Nós voltamos no próximo vídeo falando sobre soma infinita. Mas espera aí, somar infinitos termos? É possível? Até lá!